Oi, gente, tudo bom? Boa noite. Entrando aqui para conversar com vocês. Vamos fazer uma live Se Vira nos 30. Uma live improvisada de última hora aqui. Aproveitando que agora todo mundo tá em quarentena, né? Todo mundo não, boa parte das pessoas, principalmente nos centros assim urbanos, né? E esqueci de deixar o meu telefone no silencioso. Peraí só um pouquinho. Colocando o telefone aqui no silencioso, porque senão o povo começa a chamar aqui e vai ficar incomodando na live. Pronto. Tô esperando minha amiga Camila entrar, que foi quem aceitou o desafio de vir aqui conversar com vocês sobre o que está acontecendo. Colocando o computador aqui no silencioso também. E o que eu estava conversando com a Camila e com o pessoal do grupo agora há pouco é que nós somos sal da terra e luz do mundo. E Deus já tinha avisado, né, no ano passado que aconteceria um avivamento no nosso país neste ano. E Deus também nos avisou que quem estivesse pronto a partir de março teria uma grande virada, porque 2020 é o ano da dupla honra, o ano da colheita da porção dobrada. Então, a gente só não sabia que seria dessa forma que as coisas aconteceriam. Mas o pessoal está em casa e com a internet, né? Dessa forma a gente consegue se comunicar e tá bem mais perto, principalmente daqueles que estão longe, né? Que estavam em outras cidades e que a gente não tinha tanto contato assim. Então, o tempo em que nós estamos vivendo é um tempo de aproveitar, de estar transbordando na vida das pessoas aquilo que a gente tem para oferecer, aquilo que tem dentro de nós de conhecimento, de verdade, e que muitas pessoas vão estar precisando ouvir, né? Precisando dessa ajuda, sabendo que não são todos que têm esse tipo de conhecimento. O Pablo Marçal até estava comentando, eu não me lembro quando, se foi ontem ou anteontem, que a disseminação do medo que foi feito agora por causa da imprensa é um dos fatores que faz com que o vírus acabe chegando mais forte e mais rápido em algumas pessoas, porque simplesmente o fato de você estar com medo aumenta a sua imunidade. A Camila tá dizendo que não tá me encontrando aqui. Deixa eu mandar para ela o link da live. Só um minutinho, gente. Vamos ver se ela acha aonde eu estou. Acho que ela tá procurando no outro perfil. Eu tenho o perfil da Overflow, que é justamente a plataforma de Curitiba, aonde a gente costuma postar bastante material de cursos, eventos. Ah, agora sim, Camila entrou. Chama aí, Camila. Estava falando que... Oi, amiga, Oi, tudo bom? joia. Tava me procurando no outro perfil, eu tava contando pro pessoal aqui Ah, que o perfil da Overflow é justamente o perfil que eu uso para postar sobre curso, evento, essas coisas assim, né? entendi. Então, às vezes eu esqueço de trocar. Deixa eu arrumar aqui a tela. Acontece. É. E Saudade. aí,
Parabéns por aceitar o desafio de entrar na live assim, se vira nos 30. Muito bem, garota. Não tenho problemas com essas coisas. Pessoas livres fazem livres. Exatamente. Eu estava comentando aqui que agora esse tempo, né, de quarentena, de reclusão, é o tempo que a gente tem exatamente para poder transbordar na vida das pessoas, não só o conhecimento que a gente tem, mas também a verdade, né, da nossa fé, Sim. de saber que Deus já nos tinha preparado para um tempo de avivamento, nós só não sabemos que seria dessa forma, né? Esse tempo de intimidade que cada um de nós vai ter com o Senhor. Eu estou bem empolgada por esse tempo trancadinha em casa, para te falar a verdade. E Eu aí, falo como é que tá? assim, eu falo assim, esse tempo de intimidade, as pessoas vão se surpreender até em conviver até com a própria família, porque daqui a pouco você já viu tudo no Instagram, você já viu tudo no Face, você já viu tudo, e aí você vai ter que olhar para a cara da pessoa que está do lado, entendeu? E conversar, né, com quem E está morando com conversar, você. e sem assunto, porque não tem intimidade. Então, o assunto vai acabar. E quando você tem intimidade, não acaba. E aí eu tava até comentando, eu falei, gente, daqui a pouco as pessoas ou vão aprender a se amar, ou vai sair dessa quarentena largando tudo, porque não é fácil. É, não é fácil. Mas sabe que eu penso que não é fácil O assim para as medo famílias que não estão prontas para essa convivência, né? É realmente um tempo que Deus tem preparado para consertar as famílias. Eu achei ótimo. eu também achei ótimo. Achei perfeito, assim, sabe? Deus usar esse tempo para as pessoas entrar no seu próprio interior, sabe? Fazer sua busca, ter mais tempo. Eu acredito, assim, que é um momento de você refletir, sabe? Na fé que você tem ou na fé que você não tem. Refletir no que é verdade para você. No momento de você Uhum, parar e falar assim: quem é a Camila? Quem é a Rafaela? Né? Em que ponto que a gente errou, em que ponto que a gente acertou, como que vamos seguir daqui para frente? Ah, um golpe mundial. Que seja, tira dele um bom proveito, faça dele um bom proveito, né? Ninguém estava esperando esse fechamento, ninguém estava esperando essa prisão domiciliar, né? Ou esse carinho domiciliar. Você pode olhar da forma que você quiser e tirar aí o proveito que você quiser. Pessoas vão olhar uhum, com olhos ruins, outros vão olhar com olhos bons, né? Eu acredito que vai ser um momento assim de grande amor no mundo. Primeiro vai passar essa fase de susto, depois vai passar a fase da raiva do convívio diário, porque você vai estar convivendo. Muita gente fugia para o trabalho para não conviver com as pessoas é e vai ter que verdade, é estar verdade. convivendo, né? E depois disso a gente acredita que vai vir o amor, porque é na intimidade que nasce o amor. Né? E se as Uhum. pessoas não têm intimidade, o amor vai morrendo. Então, eu acredito que muitos casais vão viver aí uma relação. Eu até postei aquele dia no grupo, não sei se você chegou a ver, um monte de mulheres saindo grávidas. Porque, tipo É assim, verdade, é verdade. a Vão, gente vão existir os filhos da quarentena, né? os filhos da quarentena, porque, tipo, não vai ter muito o que fazer, sabe? Tipo, por exemplo, o judiciário está fechado, não tem muito o que fazer. Eu estou lendo, estudando, lendo, estudando, estudando, e lendo, estudando, estudando, e lendo, lendo e estudando. E assim, prestando alguns auxílios, né? Porque eu me candidatei a Uhum. prestar auxílios, porque eu não faço parte do grupo de risco. Então, acho que é muito importante as pessoas se conscientizarem que você pode prestar auxílios, né? Então, assim, eu me candidatei para prestar auxílios e ter sempre muito cuidado, porque nesse momento agora, muita gente acha que é
exagero, que é cautela demais, ou que o governo está escondendo informações. E não é. É que, tipo assim, o nosso meio da saúde já estava superlotado. Uhum. E aí agora vem mais pessoas com essa doença, que ela está no mundo inteiro, e pessoas que têm apêndice, pessoas que infartam, pessoas que. Então, assim, não é. É porque acrescentou uma a mais. Então, eu brinquei, não, porque isso não é uma brincadeira, né? Mas eu falei assim, que o copo estava cheio e veio a gota d'água, entendeu? Então, por que É, que a gente está em casa? Porque não pode sofrer acidente, porque não pode bater moto, não pode bater carro, não pode ter um monte de coisa. Sobrou o quê? Sobrou amar. Amar os seus, né? E aí é o que a exatamente. gente tem que fazer. Tipo assim, tô amando, porque a gente vai poder fazer live 2, 3, 4, 5, 10, meia-noite, 3 horas da manhã. Vamos fazer uma campanha de live 3 horas da manhã. Vamos fazer uma campanha de live 3 horas da manhã, entendeu? Porque agora tá todo mundo na mesma fase. Tipo assim, eu trabalho agora, descanso meio-dia. Você pode fazer o seu horário, você pode fazer o que você quiser. É Lembrando sempre verdade. que você tem pessoas em casa para amar. Eu acredito que todo mundo tenha alguma coisa para amar, né? Se não Uhum, tiver uma uhum. pessoa, pode ter um gato. Se não tiver um gato, pode ter uma planta. Se não tiver uma planta, pode ser um cachorro. Então é aquele momento de você entrar dentro de você, se conhecer, buscar o que você realmente gosta de fazer, porque às vezes na correria do dia a dia você nem lembra mais o que você gosta de fazer. Aí, esses Uhum. dias eu estava estudando e eu falei assim, gente, que coisa simples. Eu gosto de escrever, gosto muito, sabe, de escrever. E aí eu descobri que eu gosto de escrever em caderno sem pauta. E fez toda a Olha, diferença, sabe? Mas fez toda a diferença. Tipo assim, eu gostava de escrever, mas como tinha que ser na linha certinha ali, eu começava a escrever e me bloqueava. Aí esses dias eu ganhei um caderno sem pauta. Ele acabou assim em 2 dias. Eu falei, nossa, mas agora só. E eu não entendia por que eu escrevia em A4. E eu falava, gente, eu gosto de escrever em A4, o caderno é tão bonito. Eu comprava aquele caderno bonito, sabe? Aquela coisa assim, de capa cheio dura. de aquelas coisas super bonitas. E aí eu fui descobrir que eu gosto é sem pauta. Então, assim, não é o caderno. Então, é coisas que você vai descobrir quando você tá só com você. E é momentos que você vai ter de intimidade com aqueles que você ama. Eu, por exemplo, amo a Deus, tenho esse privilégio de poder dizer que amo a Deus. Porque Ele me ama, é certeza, Ele te ama, Ele ama todo mundo. Isso é certeza. Agora, eu tenho o privilégio de amar a Deus. Então, assim, esse momento eu estou usando para ter intimidade com Ele. Em qualquer momento. Tipo, tem hora que eu acordo 3 horas da manhã, eu vou ter a minha intimidade com Ele, durmo de novo e volto e trabalho, e ajudo aqui, ajudo ali, e tá tudo certo. Uhum. E como que tá É aí? isso mesmo. Bom, aqui a gente está começando a fase da convivência. Não teve a fase da briga, graças a Deus, mas estamos na fase do alinhamento e as coisas vão se encaixando, né? É incrível Sim, como tudo que não dava tempo de fazer está dando tempo, simplesmente pelo fato da gente não poder sair, né? simplesmente Então, pelo fato. o que que eu vejo que acontece? As prioridades se invertem, né? Porque normalmente o que está em casa ou os que são de casa não tem sido a prioridade nas famílias, né? E é o que tem que ser, Então, né? Porque o nosso legado é a nossa família, são os nossos filhos. Então é o que tem que ser, né? Para quem não exatamente. sabe, eu e a Rafa, a gente já tem filho grande. Então, assim, a gente tem filhos de adolescente para jovens já aí, né? Uhum. E é uma realidade diferente, porque para eles ficarem em casa é um pouco mais difícil, né? Igual É, o meu fechou a faculdade, aí agora vai começar a transmissão ao vivo das aulas. Então é um convívio diferente, fazer às vezes o silêncio em casa, porque a aula dele vai ser toda ao vivo, porque medicina não pode ter EAD, foi aberto uma exceção. E tem um prazo, se nesse prazo não voltar ao normal, eles perdem o semestre.
Então, Uhum. assim, tá tendo todo um processo. E aí a casa, nessa hora, tem que ficar em silêncio, porque é na sala de aula com todos os colegas dele. Quem não estiver na sala leva falta. Então, é uma adequação a tudo. Todo mundo tá se adequando da forma É. que é possível, né? Uhum. Exatamente. E outro ponto também é que quando a gente tem esses adolescentes e jovens, né, dessa geração depois da nossa, gente, como eles são impacientes, ansiosos, né? Eles não têm aquela criação que a gente teve com inteligência emocional, né, Não, domínio próprio. Não não tem. tiver. Não tem. Aqui em casa o bico tá chegando na esquina porque parou a faculdade, porque parou tudo. Não tem, né? Mas Então, fica em casa, graças a Deus. é isso aí. Né? A gente E vai ter aí, que reaprender, né? É o que a sim, palavra fala. Eu acho que é lá em Malaquias, né? Que o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, né? sim. Nem que seja debaixo de quarentena. Mas eu acho que é válido, sabe? Quando você pensa assim, as famílias estavam precisando de presença, né? Uhum, Porque falar, eu tenho costume, eu hábito e a verdade aqui em casa, meu filho vai dormir, eu abençoo, ele acorda, eu abençoo, ele vai sair, eu abençoo. E a gente tem o hábito de olhar no olho, falar eu te amo, dar beijo, né? Essas coisas. uhum, E assim, muitos pais não têm, sabe? Eu falo assim, o Igor é muito abençoado, porque ele tem, eu sou separada, e ele tem esse hábito comigo e tem esse hábito com o pai dele. E ele é um jovem de uhum. 21 anos. Então, assim, é para os pais voltarem a beijar os filhos, sabe? Ir lá no quarto dele, saber como tá, entender do joguinho que ele tá jogando e fazer parte com ele daquilo, né? É. Porque é o Uhum. universo dele. E quanto tempo você não vai no universo dele? A minha prima tem um filhinho de 9, 10 anos e ela falou assim: Cá, eu tô maratonando desenho, eu tô fazendo bolo, eu tô tendo que inventar, e é isso, Tem. sabe? Você, tanto é que ontem, eu não sei se você viu que eu postei que eu também tava fazendo bolo, que ela tava fazendo um bolo tão gostoso com ele que eu falei, vou fazer um bolo também, né? Porque só ela vai comer Uhum. bolo, eu vou comer bolo também, não posso ir lá comer, vou comer aqui, né? E aí Sim, fiz um bolo de cenoura, ficou uma delícia. Então é assim, é você voltar. Eu acho até interessante que é a mulher voltar à feminilidade dela, a cuidar da casa dela, a saber o que ela gosta, a saber o que ela quer fazer, sabe? E pegar esse tempo e tirar assim aquela casca grossa, sabe? Aquela casca da rua e saber que em casa não precisa de casca. E se precisa uhum. de casca, tira a casca nesse tempo que é passará. E aquilo ali não vai ser mais nada. Então, assim, é o momento de amar. E só os amados amam. Não tem como, sabe? Não tem como eu Sim, te dar R$ 50 se eu não tiver. Então, não tem como eu te dar amor se eu não tiver. Então, eu sim, a preciso gente só pode dar aquilo que a gente tem, né? daquilo que a gente tem. Então, é E hora é de o se tempo assim conhecer. de é o tempo da gente voltar ao princípio, à essência das famílias, né? Sim, Sabendo que a mulher é aquela que edifica o seu lar, ela vai deixar de ter aqueles hábitos de rotina externa, de trabalho, de força, de mulher viril, como a gente fala, né? Tem umas amigas que são do Nordeste, lá do Maranhão, elas dizem a mulher macho. uhum. Então, A mulher agora coladona. é o tempo essencial assim para a gente resolver o problema de inversão de papéis que existem nas famílias, né? É o Eu, tempo em que Deus sim, tem chamado cada uma das famílias para justamente ser reestruturada, porque as pessoas convivem e por causa da rotina do dia a dia acabam se perdendo, né? No papel do homem, no papel da mulher, na convivência com os filhos. E agora a gente vai ter o tempo de colocar em prática aquela questão da mesa, do princípio da mesa, né, de todos sentarem juntos para fazer as refeições, até mesmo assim,
por exemplo, situações. Tem muita gente que está indo para casa porque o escritório fechou, porque o comércio fechou. Mas tem, por exemplo, as empresas como a minha, a gente está trabalhando em home office, então os horários precisam ser cumpridos da mesma forma. Né? Eu não posso, por exemplo, escolher o meu horário de trabalho. Eu tenho que estar com o computador ligado das 8 às 6, que é o meu compromisso, né? E então, assim, mesmo dessa forma, eu vou ter esse tempo de convivência dentro de casa, eu vou ter um horário de almoço onde eu vou sentar à mesa, né, reunir a família, e a gente vai estar saindo sempre no lucro, né? Todo o tempo que se estaria perdido por causa do trânsito, por exemplo, não vai existir. Eu Então, a gente coloquei aqui precisa em ter casa assim. sabedoria, né? Sim, eu coloquei aqui em casa assim, como é muito corrido no dia a dia, às vezes a gente tem que responder uma coisa e tal. Como agora não tá tão corrido, a moça tá fazendo almoço, eu vou lá, faço uma coisinha que o Igor gosta, dou um toquezinho. E na mesa, agora estamos sem celular. A gente tem 24 horas para ficar no celular. Uhum. Então É, agora, na mesa, sem celular. Mesmo que não converse, às vezes tá emburrado, porque criança não sabe ficar em casa, não. Não tem nada para fazer, sabe? E assim, faz não tem nada parte, né? mesmo, né? Não tem nada mesmo para fazer. E aí eu falei, na mesa a gente vai ficar sem o celular. Ele gosta muito de jogar xadrez, e aí eu falei, não, xadrez fora da mesa agora. E sempre tá almoçando junto, fazendo as coisas juntos. Nos momentos que podem, se você pode deitar seu filho no colo, fazer um carinho, ou cuidar da sua esposa, do seu esposo, né? Às vezes agora você tem um privilégio que você nunca teve. Você põe o trabalho aqui do lado, a esposa deita no colo. Então você tem oportunidades que você nunca teve, mas você tem que É ter verdade. outro olhar, você tem que ver com outros olhos e tirar disso um aprendizado, sabe? O mundo estava reclamando, a poluição diminuiu, tudo diminuiu. Então, assim, é um caos? É. Vai olhar pelo lado do caos? Pode ser que você olhe pelo lado do caos. Mas tem muita coisa boa, como cuidar da sua família, cuidar da sua vida, né? E ter momentos, não é... A gente escuta muito, né? Principalmente agora que eu tô aí nos relacionamentos, aí você escuta muito assim, aquele traste, não faz nada. Mas e aí, como que você faz para que ele faça alguma coisa, né? Então, assim, tem formas de você conseguir que ele te ajude, ou pelo menos que ele fique ali perto, conversando com você, né, te ajudando. E você pode estabelecer, quem tem famílias maiores, o autodiálogo, né, aquela conversa interativa na família para saber como que a família tá, como que os filhos estão. Fazer tipo igual era antigamente, de noite então vamos sentar e vamos conversar, quais são os seus sonhos, o que que você está pensando para o futuro, porque tem muitos pais que não sabem nem o que os filhos querem da vida. É. Igual eu falei assim, aqui, né, foi mandado todo mundo para casa. Só que tem um monte de coleguinhas do meu filho que os pais não vieram buscar, não mandaram ir e estão aí. E eu falo, são crianças crescidas, porque esses meninos inteligentes, assim, eles são crianças crescidas, Então, né? Então, assim, tem que ter esse cuidado. E aí, você que é pai, não tá cuidando, você tá tendo uma oportunidade única e de ouro. Eu tenho 41 anos de idade, nunca vi isso na vida. Eu lembro, assim, ó, muito antigamente, na minha infância, lá, quando o povo era a crise da inflação que subia, da inflação que do descia. Sarney, que o povo corria fazer estoque de comida em casa porque Isso, todo dia porque subia o preço. você dormia rico, acordava pobre, você dormia pobre, acordava rico, e era uma coisa assim. E aí você. Foi a única vez que eu vi isso na vida. Então, assim, agora eu tô vendo. E eu tenho muitos amigos que moram fora, e eles falaram assim, Camila, tá em todo lugar, tem que fazer. Né? O país que está mais estruturado, por exemplo, é os Estados Unidos. Mas mesmo assim, as pessoas também estão em casa. Então é conscientizar que você tem que ficar em casa e que é bom ficar em casa.
Você vai Uhum. atualizar a sua leitura, ou você vai atualizar seu jogo, ou você vai atualizar aquela roupa de moda que você gosta de ver. Você vai atualizar o conhecimento que você quiser agregar na sua vida. Mas principalmente, você podia aproveitar esse tempo e estudar um pouco a intimidade com Deus, né? Porque temos duas linhas, a horizontal e a vertical. Deus fala com É. a gente fala com Deus. Então, tirar esse momento para pegar aquela Bíblia empoeirada que você deixa lá de decoração, né? E vai ler uma Aberta no Salmo 91. isso, abre numa folhinha mais para frente ou mais para trás e vê o que ele te diz naquele momento. Talvez ele vai te dizer uma palavra linda, né? E aí, igual ontem, que bate aquela crise assim, né? Nossa, não tô fazendo nada. E ontem eu fiquei triste. Falei, nossa, não tem nada para fazer. O que eu vou fazer, né? Ontem bateu esse medinho, essa coisa, né? Aí eu falei assim, vou ligar pro povo. Não tô fazendo nada, vou ligar pro povo. Vou ligar, quem me atendeu, vou falar. Aí conversei com um monte de gente e deu tudo certo. Aí hoje eu peguei e não tá tendo eventos com aglomerações de pessoas, né? Aí Uhum. hoje o padre falou assim, Camila, você pode vir transmitir a missa para mim? Porque eu não posso estar transmitindo e eu tenho que ter um número reduzido de pessoas e não posso abrir para o público e você transmite para mim? Eu falei, não, claro, padre, eu vou transmitir. Eu falei, gente, tantas pessoas na comunidade. Aí eu falei com o pai ontem que eu estava me sentindo sozinha, eu fui lá servir para transmitir para milhares de pessoas. Eles nem sabem que era eu que estava lá, mas eu fui Mas não servir. precisa, Não Você precisa, sabe entendeu? que Deus te Eu fui chamou, servir. que Deus ouviu você em casa, né? Aí eu Olha que falei lindo. assim, gente, eu tava tão assim, e agora tô eu aqui, única e exclusivamente presencial. Sabe? Aí você fala assim, Sim. né? Então, assim, são coisas que Deus vai revelando na medida que você tem intimidade. Então, é a hora de ter intimidade. É a hora de ter Uhum. intimidade na sua união com a sua família, na sua união com Deus. E sair dessa quarentena assim, ó, transbordando amor, transbordando olho no olho. Aquela coisa assim, você não pode abraçar, você não pode beijar, você não pode pegar na mão, mas você pode ter um olhar que cativa. Você pode ter um olhar que dá muito mais que tudo isso. Agora, se você já olha para a pessoa e fala assim, tá um inferno mesmo, né? Aí a pessoa olha de lá, tá um inferno mesmo. Olha que energia que você vai estar puxando. Agora, se você É, olha para o outro e fala assim, eu também tô aqui, eu também te amo, eu senti bem de te ver mesmo à distância, muda, sabe? Muda a energia, muda o ambiente. Então, assim, aqui em casa a gente tem o hábito de ter um potezinho. Você tem, sabe aquele pote que você posta com frases? aham. Aqui a gente tem um pote que fica ali na sala. Chama pote da gratidão. Então, assim, vamos supor assim, que hoje eu tomei um banho. Não tem aquele dia que você toma um banho e fala assim, nossa, que banho gostoso? Todo dia Uhum. você toma banho, mas tem dia que é um banho diferente. Aí você coloca Parece que você toma banho e que tudo de ruim que tinha em você vai e embora junto com a água, né? sim, aí você anota lá. Tomei um banho super gostoso, tava me sentindo assim, e coloca lá no potinho. E assim a gente faz. Por exemplo, hoje a minha mãe fez o filé que eu amo. E aí a gente coloca. Hoje eu ganhei R$ 1.000, o meu filho, né? Coloca. É, hoje eu conheci uma pessoa muito interessante. Por exemplo, você tá lá no meu potinho da gratidão, sabe? Eu tenho a Rafa e tal, não sei o quê. Aí o que acontece com o potinho da gratidão? Vou explicar para você entender. Quando for no dia 25, pro dia 31 de dezembro, as pessoas têm uma retrospectiva. E aí vai abrir o potinho da Uhum. gratidão e aí vai ver quantas coisas boas aconteceram no ano que ela nem lembrava. Tipo assim, minha sobrinha ficou grávida, minha sobrinha saiu da UTI, e assim você vai colocando. E aí você, no final, a gente já faz há 2 anos. No final, você vai pegar aquele potinho e vai abrir e vai falar: Nossa, eu não lembrava quando eu fiz o IP e conheci a Camila. Eu não lembrava quando eu deixei de ser viril.
Eu não lembrava quando aconteceu a quarentena e eu fiz uma live que me levantou, sabe? Então, assim, Então, olha essas só, coisas. a Sara já está dizendo que amanhã mesmo vai fazer o potinho dela. E não precisa, Sara, enche super rápido o potinho, viu? E não precisa. É bom que seja transparente para você ver que o seu transbordo tá indo, sabe? E você vai colocando tudo, sabe? Tipo assim, ah, hoje meu marido me deu flores, ou qualquer coisa. Hoje Jesus falou comigo de modo extraordinário. E você vai colocar lembranças, tipo assim. Hoje eu senti no meu coração que Deus falou que eu vou ter a vitória em tal ponto da minha vida. Quando for no dia 31, você vai ler isso e você não vai lembrar que você só teve gripe, que você só teve dor nas Uhum. costas, que seu pé tá É, doendo, que é o Natal que porque a tá sendo nossa mente normalmente lembra justamente das coisas ruins primeiro, né? A gente está condicionado a isso. Mas por que que lembra das coisas ruins primeiro? Porque até a mídia faz a retrospectiva das coisas ruins. Uhum. É a É. catástrofe. Por exemplo, quando tudo isso passar, vai estar lá no meu potinho. Teve a pandemia e a gente conseguiu sair dela e tá tudo ok. E quando for em dezembro, que a gente nem vai mais lembrar como que foi isso, vai estar lá. Eu vou lembrar e vou falar, nossa, foi bom, né? A gente conseguiu ver por outros olhos. Então, assim, é colocar no potinho da gratidão tudo que você tem para agradecer. Uhum. Ah, você Muito acordou, bom. o passarinho veio cantar na porta, igual a gente tá preso, né? Aqui tem muito passarinho. Então, se você fica com as janelas abertas, eles entram dentro de casa. Então, assim, Olha só. o passarinho veio cantar, e aí às vezes você sentiu que aquilo era o Espírito Santo, você sentiu que. Aí você anota no seu potinho. Você não vai lembrar disso, daqui 5 dias você não vai lembrar disso. Às vezes, quando você vê um passarinho, você vai lembrar. Mas aí, quando for lá em dezembro, você vai lembrar de tanta coisa boa que aconteceu no ano, que aí é um transbordo só para você começar o próximo ano. E falar, vai ser melhor do que esse. Nossa, que ideia muito jóia, gostei. Eu Acho gosto que dá muito. para pegar assim, eu não vi como é que é seu potinho, mas dá para pegar assim uns Ó, papeizinhos eu tô, coloridos. eu tô no segundo, vou pegar para você ver. Eu tô no segundo potinho e a gente tá em março. Ele tá pertinho aí? Tá. Ai, que fofo, é coloridinho mesmo. Ah, você faz com post-it. Faço Muito com bom. postinho. Tá Aí vendo? eles ficam todos do mesmo tamanho e Eu coloridinho. fui. Muito bom. Aí eu fui e comprei post-it de várias cores. E aí eu, às vezes, Uhum. tô mais no roxo, tô mais no azul, tô mais no rosa. Aí, de vez em quando, eu quero escrever no papel. E aí eu coloco, depende. Ai, mostra Tem o um potinho aí, agradecimento. vamos fazer um print com o seu potinho. Mostra o potinho aí. Vamos ver se eu consigo aqui fazer um print. Pode ser assim, né? Pode? Ai, não estou conseguindo, peraí. Aê! Peraí, que ficou bem na minha cara o potinho. Não, tira da sua cara, vou fazer outro print. Não sei quem está assistindo que poderia fazer um para a gente também, mas é que o meu telefone novo aqui é péssimo para isso, mas eu faço. Aê, sem Aí pote você na cara. Muito tem jóia gente, esse tem potinho. gente que é mais criativo e decora o pote e tudo. Como o outro acabou, eu peguei o da cozinha mesmo, botei lá. A gente não Uhum. tá na época de ir pra rua procurar um pote bonito. E tá bom, ó, meu potinho. E só é Tá bom, tá aberto, ótimo. e só é aberto no dia 31. Você reúne a família Muito bom. e vai relembrar como que foram os seus 365 dias. Esse Muito bom. 366, né? E aí tem É, muitas histórias do IP que eu vou relembrar lá em dezembro. Tem muitas histórias aí que agora eu vou relembrar. pois é. E essa época que a gente fica assim, no tempo de intimidade com Deus, nossa, acontece tanta coisa, né? Deus fala tanto, tem palavra profética, tem mover, tem sonho. É tão bom esse tempo, Eu né? tive 3 sonhos ontem. Eu até comentei com um amigo meu. Falei, gente, eu tô sonhando tanto. Aí eu tive 3 sonhos.
Aí, nada a ver, sabe? Assim, um sonho, nada a ver com o outro. Aí eu fui ligando os pontos, aí eu falei, nossa, era mesmo isso, então tá bom. Mas você precisa estar em intimidade, né? Por exemplo, eu tô no Precisa, precisa, porque se você não está com o canal aberto, primeiro que a mensagem não chega. Não chega, Segundo porque a que gente tem a você... mídia, né? Se fecha aqui, fecha o registro, acabou. Não entra. Exatamente. Então você tem que estar com o canal aberto para Deus poder derramar, né? E Sim. segundo que se você não está com esse canal aberto, muitas vezes a pessoa não entende a mensagem que Deus quer trazer, né? E uma Então, coisa que eu acho também interessante, Rafa, é que muita gente fala assim: ah, eu leio a Bíblia e não entendo. Mas a pessoa tem que entender que existem várias traduções da Bíblia. E você tem o seu próprio dicionário. Existe o dicionário que todo mundo tem, aquele que está no Google ou que está no Aurélio, né? E existe o seu próprio uhum, dicionário. Eu posso entender amor de uma forma e você pode entender amor de outra. Então, assim, o que que eu faço? Eu tenho 5 Bíblias de estudo. Eu não entendi nenhuma, eu vou para outra, eu vou para outra, eu vou para outra, eu vou para outra. Não entendi nenhuma. Aí eu vou naqueles livros que dá uma destrinchada na Bíblia. Mas quando eu quero uhum. estudar teologicamente o negócio, né? Porque quando eu não quero estudar teologicamente a palavra, o que que eu faço que fica fácil? Aonde está dizendo assim, Javé, meu filho, eu te conhecia desde o ventre da sua mãe. Vamos Uhum. não é Javé. É Israel, pobre vermezinho, vamos dizer assim, né? Eu, quando é nome próprio, nome de Israel, Jacó, Abraão, Isaac, eu uso Camila. E a leitura fica muito mais fácil. Então, quando você usa Camila para você entender, fica muito mais fácil. Então, assim, é uma Ela fica dica, pessoal, né? ela A fica pessoal. gente, a gente aprende a fazer isso bastante com os salmos, né? As pessoas Sim, às vezes não sabem que salmos podem ser louvores ou orações. E aí, quando você coloca aquela frase, né, na primeira pessoa, colocando o seu nome, nossa, que poder transformador que a palavra tem, né? e outra coisa que eu acho fantástico, tipo assim, tem muita coisa que eu gosto, sabe? E quando você lê os Salmos, eles estavam no Torá e Jesus leu os mesmos Salmos, ele estudou os mesmos Salmos. Então você tá lendo ali e você fala, nossa, se você tem essa fé, né? E acredita que Jesus veio, que Jesus teve aqui na Terra, ele estudou, Maria ensinou ele, José ensinou ele a ler os mesmos salmos que você está lendo com seus olhos. Então Jesus falou com o Pai também com aqueles salmos. E dali ele tirou muita coisa, porque ele era humano. Ele era divino, mas era humano, ele estava aqui como homem, né? Então, assim, quando eu tô lendo os salmos, eu falo, nossa, Jesus bateu os olhos aqui, ele leu o que eu tô lendo, né? Que ele me dê muita sabedoria nos salmos. Então, assim, eu faço do salmo sempre oração, sabe? Leio devagar, contemplo, imagino o que ele pensava lendo aquilo. É muito gostoso a leitura dos salmos. Uhum. Outra coisa que o pessoal faz bastante, que ensinam nas igrejas, é pegar provérbios, né? Eu Sim, tenho, eu tenho um cronograma de devocional, onde sempre tem assim capítulos do Antigo Testamento, Salmos ou Provérbios, e capítulos do Novo Testamento. E aí, provérbios por terem 31, né? Um por sim, dia, com certeza. Mas como muda a vida da gente, né? Você pegar assim as primeiras horas do teu dia, transformar realmente em primícias, né? Não é à toa que o pessoal faz live justamente amanhecendo o dia, né? Porque isso é, transforma todo o teu dia, né? Tem tudo a ver. transforma. Assim, o Provérbios eu estou estudando de duas formas. Uma eu leio com o meu coração, né? E deixo aquilo transbordar no meu conhecimento, no meu dicionário, no meu vocabulário.
e às vezes eu vou para o ensino, para o estudo, para saber o que está acontecendo. Então aí eu pego as Bíblias todas, abro naquela parte, vejo as remissões, pego no livro que tem o auxílio de provérbios e tento entender tudo. Junto tudo, formulo aqui, beleza, próximo. Uhum. Né? Então eu faço das duas formas. Eu faço sentindo com o meu coração e eu faço com a teologia para ficar gravado aqui, porque a gente precisa da teologia às vezes, porque tem gente que não entende o amor. Não. E aí, como você comentou assim, né, que tem gente que lê a Bíblia e não entende. Eu tive uma experiência assim transformadora na minha vida. Quando eu era pequena, a minha mãe, ela sempre foi espírita, minha avó foi espírita, então a gente não tinha assim estudo, né? Eles usam a Bíblia no centro, mas se não tem um estudo Mas é a bíblico, Bíblia não existe. deles, né? É a Bíblia segundo Allan Kardec. Mas assim, tem muita coisa que é semelhante, sabe? Da Sim, mesma forma que a gente tem as traduções diferentes hoje, ou até mesmo a Bíblia Católica que tem os outros livros, né? Mas, enfim, eu me lembro que eu ia para a igreja sozinha. A gente tinha uma igreja católica perto da minha casa, era mais ou menos umas 6, 7 quadras. Eu era pequena, eu tinha menos de 10 anos, e eu ia para a igreja domingo para tentar entender o que o padre falava, porque eu estudava num colégio de freira, então dentro de mim já tinha aquele anseio assim, ai, quem é Deus, né? Será que realmente Deus é meu pai? E aí eu sempre tive essa busca, eu lia a Bíblia e eu realmente não entendia nada. E eu lia livros e não entendia nada. E aí chegou um tempo em que eu já era adulta, já morava aqui em Curitiba, mudei de cidade e eu me converti. E aí no momento que eu me converti, eu comecei a orar, né? Eu me lembro que no primeiro retiro que eu fiz, eles fizeram um tempo onde as pessoas foram batizadas pelo Espírito Santo. E aí, como que instantaneamente, os meus olhos se abriram e eu comecei a entender tudo que estava escrito na Bíblia. E não só a entender, existe. como eu passei a ter experiências tremendas. Eu me lembro de, eu acho que foram uns 3 ou 4 anos atrás, eu passei uma fase muito difícil e eu entrei num desafio de um pastor que é de Brasília. Sim. E ele chama, inclusive, o desafio de insano, aonde você pega os 40 primeiros dias do ano para ler a Bíblia toda. Nossa, é Então, insano é, mesmo. É muito é, é insano. insano, é insano. E é super bacana o desafio, porque eles fazem, tem um cronograma, você vai preenchendo à medida que você vai fazendo, e a cada 15 dias, mais ou menos, você tem que provar que você realmente leu. Porque no final tem um prêmio, eles dão uma camiseta dizendo assim, eu li a Bíblia toda em 40 dias. E daí tem mais uns versículos, umas coisas escritas. E aí, para você ler a Bíblia toda em 40 dias, você precisa de mais ou menos 3 horas por dia. Vão dar assim, varia o número de capítulos, porque tem uns maiores, uns menores, mas é coisa de 20 ou 30 capítulos por dia. E eu me lembro dessa experiência que eu tive, foi muito joia. Que num certo momento eu estava lendo a palavra, e como você precisa ler muito, você não tem aquele tempo de você parar, refletir, né? Você corre para conseguir cumprir o teu cronograma que foi Sim. proposto. No começo de janeiro a gente está de férias, mas e depois? Né? O pessoal já Aí voltou a depois, trabalhar, tem rotina de casa. E eu tinha uma super preocupação que eu dizia assim, Deus, mas eu não quero ler correndo e perder o conteúdo, não quero ler só por ler. Eu quero entender o que está acontecendo aqui. E aí, um certo dia, eu estava lendo e eu tive uma visão das letras da Bíblia subirem na minha frente. E eu enxergava por baixo delas nossa, que como se legal. fosse uma mensagem aonde
estava escondida, sabe? Como se Deus estivesse me mostrando coisas que as pessoas Mas lendo tem não muita coisa percebem. escondida ali. Tem muita coisa É, escondida. então eu entendi assim que lendo a Bíblia, a gente tem esse tempo de revelação mesmo. Porque as pessoas, às vezes, elas não têm o Espírito Santo, não são convertidas, né? Não têm Jesus como Senhor, leem por cima ou leem, como aconteceu com Augusto Cury, né? É um estudioso e começou a ler a palavra para destronar Jesus, né? Sim. Para Ou muitas vezes combater, as para pessoas estudar. leem só como um livro qualquer, tipo, lê corrido. Exatamente. Mas ainda assim, lendo corrido, né? Se o Sim, coração tá certo, Deus traz revelação na palavra. Então eu achei isso tremendo. E aí eu sempre ensino para as pessoas, ai, mas eu não entendo o que está escrito na Bíblia. Então, primeira coisa que você vai fazer, você já fez aquela oração? Você acredita em Jesus de verdade? Você sabe que ele veio para cá para ser nosso Senhor e nosso Salvador? São duas coisas diferentes, né? O o Rafa, Senhor e o Salvador. E aí, falando à medida que a pessoa se entrega, isso flui. flui. Falando em Jesus, no último IP, no penúltimo IP, ou foi no último, não me lembro mais. Quando fala assim, o que Deus significa para você, né? As pessoas Uhum. podiam usar esse tempo e ver o que Deus significa para elas, né? Tipo assim, significa mesmo amor? Ou significa medo? Ou significa temor? Porque mudou recentemente a forma de pregação. Na nossa infância, Sim. não faz isso que Deus castiga. Então, você tá Uhum. nesse Deus ou você tá no Deus que te ama, que mandou o filho dele por você? É bom também a gente refletir que Deus que a gente Sim. tem no nosso coração nesse momento. E as Continua. igrejas também têm mudado, né? Eu espero que mudem cada vez mais. Que a gente teve um tempo onde a igreja era muito legalista e religiosa, né? Aonde o medo era propagado, quer dizer, você tem que ficar aqui e seguir isso, porque senão você vai para o inferno. Porque se Sim, você fumar, você vai para o inferno. Eu tenho amigas assim que se se você joga converteram e entraram em bola, você vai pro pânico. inferno. Qualquer coisa que você fizer tá errado, você vai para o inferno. Gente, Deus é amor. Como assim você vai para o inferno em todo o tempo? Né? Deus não atrai as pessoas pelo medo. Isso não Pelo existe. Você E tava aí, com... de repente, as igrejas começaram a fazer isso. Meu, isso é costume humano, né? Isso é Claro costume que Deus humano. também é temor, Deus é fogo consumidor, o Deus do Antigo Testamento era um Deus que matava, que punia, mas presta Porque as atenção pessoas quando não, que ele faz isso, quando não né? obedecem, quando tá igual agora, né? Tem um corona aí. Deus é longânimo, gente. Antes de tudo, antes de ser um Deus punitivo, antes de trazer juízo, Deus é amor. Eu penso que se as pessoas conseguissem transmitir o amor que Deus tem por nós, né? O amor que Jesus mostrou, esse caos não tinha acontecido na mente das pessoas, de achar que Deus sempre vai punir, que se ele Ó, errar vai descer um raio na cabeça dele e Deus vai matar. Que horror Rafa, isso! Rafa, pega o código. Nossa, a hora que eu vi, nossa senhora, tem certas coisas assim que fica, né? Tem coisa que é pra você, não tem como. Mas um dia que o Pablo falou assim, que Deus te escolheu, não foi seus Uhum. pais. Você podia vir homem, mulher, preto, branco, ruivo, ladrão, bilionário, assassino. Seus pais iam te amar. Mas quem te escolheu para vir foi Deus. Então, assim, quando você pensar qualquer coisa, quem te escolheu foi Deus. Você foi Uhum. formado por Ele, você foi escolhido por Ele para vir aqui. E você tem uma missão para estar aqui. Eu tenho, a Rafa tem, todos vocês que estão assistindo têm, todo mundo no mundo tem. Uhum. A gente veio por uma razão e quem nos escolheu foi Deus. Não foram nossos pais. Nossos pais foram só os nossos genitores, aqueles que
aceitaram ter filhos e prosperar na terra tendo filhos, né? Não ficando aí sem filhos, porque sem filhos é um egoísmo muito grande, é uma falta Sim. de... É uma escassez, né? Não ter filhos é uma escassez. Então, Egoísmo, assim, acho que é a palavra certa, né? A é... pessoa que não quer ter filhos, ela, além de estar desobedecendo, vamos dizer assim, não está seguindo o coração de Deus, de crescer, multiplicar, de viver o reino tendo uma família, né? Sim. Refletindo a família do céu, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Normalmente, quando você conversa com essa pessoa, ou é porque ela tem um bloqueio, ela está ferida, e aí não consegue se entregar para essa vontade de ter uma família, né? Ou é porque ela é extremamente egoísta. E assim, dá trabalho? Dá, mas é um amor que qualquer trabalho, sabe? Tipo assim, eu não tive mãe, nem pai, desde meus 10 anos de idade. Então, assim, as pessoas falam, nossa, mas você é uma mãe assim. Como eu não tive espelho, eu me espelhei nas pessoas que estavam à minha volta e eu modelei, nessa época, eu modelei muito Nossa Senhora. Eu falava assim, gente, mas ele já veio entendendo tudo. O que ela tinha que fazer? Né? Eu pensava assim, ele já veio dono do mundo, né? Na minha cabeça. Eu era muito nova Mas quando eu ele teve uma mãe que precisou sim, estar aí lá eu pensava, cuidando. mas ele teve uma mãe. Para que ele teve uma mãe? Eu não tive mãe, ele precisou de uma mãe, sabe? E aí eu falei, não, se ele precisou, eu vou saber o que ela fez. E aí eu estudei Uhum. vários livros de como que ela educava, sabe? E uma coisa que eu falo pro meu filho todos os dias, quando ele tá dormindo, ou às vezes quando ele tá acordado, ou aniversário, eu falo que você cresça em graça e sabedoria diante dos homens e de Deus. Todos os dias. E o meu filho, ele tem uma sabedoria que eu falo assim, Jesus, de onde que vem esse menino? Uai, você estava profetizando, filha. Sabe? Eu falava todos os dias, porque eu tinha tanto medo, porque eu fui mãe com 20 anos, então eu tinha medo de não saber educar. As pessoas falam assim, ah, mas ela não tem nenhum exemplo. E eu não tive um exemplo, sabe? Uhum. E aí eu tinha tanto medo, e eu falava assim, ah, mas se mandou dizer isso para Jesus, eu vou falar pro meu filho também que vai que dá certo, né? Porque, então, tipo assim, tudo que eu me espelhei foi como que Abraão, como que, sabe? Então, assim, tudo que eu me espelhei. E eu vejo quando fala lá que Abraão levou Isaac para ser imolado, a gente faz isso. Eu Uhum. faço, você faz, todo mundo faz. Se não fizer, morre, entendeu? Por quê? Porque é quando o filho cresce, e aí se você não deixa, Não. ele é o cordeiro, ele é de Jesus. Se você não deixa ele viver a própria vida, você está dizendo, não, Deus, você errou, eu que sei qual que é a vida que ele tem que seguir. Uhum. Então, assim, não tem que se preocupar, sabe? Não tem que se preocupar. Você já fez sua parte até os 7 anos, você acompanhou até os 14, você instrui, não tem que se preocupar. Depois é a escolha dele, né? É a escolha dele. Agora, se É, você mas não leva para cortar, né? Porque os pais têm que cortar isso, porque se você não corta, aquela criança, ela fica seu Deus e não o Deus. E aí você está fazendo errado. Então, é por isso que existe esse corte na adolescência, que é para você uhum, entender que aquela criança é de Deus e você é de Deus. Entendeu? exatamente. Mas tem também aquele versículo, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando for velho jamais se desviará dele, né? Então E é até bom isso lembrar Deus isso, preparou, né? sim, e é bom porque Deus sabe como que é o ser humano. Porque, por exemplo, agora meu filho diz Uhum. até que não tem fé, mas conhece a Bíblia, se for discutir com muitas pessoas, conhece a Bíblia melhor que muitas pessoas. Ele já leu a Sim, Bíblia mais de 7 vezes. E então. dos 18 anos para cá, quando entrou nesse mundo aí da ciência, ele fala Uhum. que não acredita mais, assim. Mas as Ah, mas coisas está estão mudando. implantado. Está Sim, implantado dentro dele. e aí é isso. Se você ensina quando criança, ele vai lembrar no futuro. Ele Vai. vai Eu me lembrar. lembro de uma. Eu tive uma experiência parecida com isso.
uma fase que o meu filho passou que dizia também, ah, eu sou ateu, eu sou ateu. E eu Não, sei eu que já ele não falo falava, mais isso, mas é, já falou. mas ele falava isso justamente naquela fase de rebeldia, assim, que ele queria se vingar do pai e da mãe, que ele queria dar uma de malvadinho, e ele Sim, sabia que isso poderia nos ferir, né? E eu lembro, foi muito engraçado, que ele dizia, ah, eu não acredito em Deus, eu sou ateu. E aí aconteceu alguma situação, talvez uma notícia, não me lembro. Ah, começaram na Europa colocar aqueles chips nos recém-nascidos. Então a sim. criança já saía da maternidade com o chip implantado. E aí ele veio falar comigo, ele disse: "Mãe, eu ia morar na Alemanha quando eu fosse maior, mas agora eu não vou mais, porque eu sei que não posso ter o chip." E ele lembrou do tal do chip. Onde é que diz que vai ter o Sim, chip e a marca na testa, né? Então ele eles lembrou têm da palavra, ele lembrou de Apocalipse, ele lembrou que ele quer ser salvo, né? E por mais que ele diga que ele era ateu, isso estava implantado nele. Ele já conhece a verdade. Então não importa, o foi. coração é enganoso, a palavra fala também, né? Não importa, É, porque a verdade está implantada dentro dele. Ele nem se tocou do que ele falou. E eu, dentro de mim, dava risada e dizia: Deus, você sabe de todas as coisas mesmo, é né? tipo isso. Às vezes acontece algumas coisas assim, eu falo, tá bom. Sei, sei. Aham, tá bom. Não discute para não Tá. perder a amizade. Vamos embora. Então, assim, você pode aproveitar esse tempo e também ser sábio quem é pai e mãe. Ó, todo mundo passa por isso. A Rafa tem um universo totalmente diferente do meu, eu tenho um universo totalmente de vocês que estão nos escutando. E os filhos, na adolescência, às vezes se rebeliam, às vezes não querem acreditar no mesmo Deus que a gente. E é hora de É, você deixar. exatamente. É hora de você Deixa, deixar. tem que deixar. É hora de entregar o Isaac. Dali para frente, Sim, você você deixou de entrega. ser pai e aí Deus é que se torna o pai dele. É o momento em que a paternidade de Deus se estabelece sobre a vida deles, quando a gente entrega no altar, Sim. né? E uma coisa que a gente tem que fazer é que, tipo assim, a gente entrega, mas existe alguma coisa que pai e mãe nunca pode deixar de fazer, que chama-se dobrar os joelhinhos e conversar com Deus É, sobre aqueles que você ama. Então, você não vai mais bater de exatamente. frente. Você vai pedir instrução para aquele que instrui ele, muito melhor que você. O que você fez, você já fez. Você já errou, você já errou, você já acertou, você já acertou. Agora, quem vai mandar quando ele abrir o canal é Deus. É Deus, Você. exatamente. E se você tem Amiga, sabedoria, o nosso tempo aqui está acabando. Eu estava de olho no reloginho porque já acabou. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos trabalhar nos temas. Eu estava hoje à tarde brincando aqui na frente do computador. E eu tô com o cronograma já, não dá para ver aí, mas é tá. o código da feminilidade para ajudar Ah, a mulherada a deixar de ser menina, viril. você viu Já estou aquele com o post cronograma meu? das aulas aqui. Com Aham. o cronograma das aulas, já estou subindo para o Hotmart, porque pense o que vai ser essa mulherada viril trancada dentro de casa com macho alfa durante essa quarentena. Caiu a minha ficha Vamos, ontem. Eu, vamos fazer eu pensei várias assim, gente, eu lives tenho para muito, eu não despertar. tenho tempo para perder, eu tenho muito casamento para salvar. Então passei hoje o dia correndo, porque eu tenho só sábado e domingo, e durante a semana a gente trabalha em cima das lives, tá? Porque a Ótimo. gente tem que Pode salvar essa colocar mulherada comigo. antes que ela se afogue. Sim, E vamos aí eu salvar vou te mesmo. Não passar quer os mais temas ninguém, que eu não. tenho. Vou te passar os temas que eu tenho para você escolher com qual você quer trabalhar comigo, tá bom? Tudo bem, vamos nessa. Beijo para Foi muito você. bom. Um feliz sábado para todo mundo. Aí, as pessoas que são adventistas, um feliz sábado, né? Para nós, um feliz domingo, que já é quase domingo. E que aproveitem suas famílias, aproveitem seus amores, aproveitem o tempo. E se o seu filho disser que não acredita em Deus, mas ele te dá amor, Deus está dentro dele. Então,
Não adianta ele falar que ele não acredita. Essa não é a verdade. Não é a verdade. Né? A não ser que ele 20 segundos, amiga. Beijo, nos falamos amanhã de novo. Beijo. Muito obrigada. Fiquem com Deus, pessoal. Tamo junto até depois do fim. Tchau, até depois do fim. Tchau.